Você já se sentiu como um personagem que caminha por um palco iluminado apenas pelos refletores de suas próprias inseguranças? Imaginemos juntos. Você está diante de um cenário complexo, rodeado por cortinas fechadas e equipamentos que você não vê, mas que manipulam cada detalhe da cena. O silêncio reina absoluto, e a única coisa que você consegue ouvir é o som do seu próprio coração acelerado. Você pergunta em silêncio: o que está acontecendo? Para onde eu vou agora? Essa sensação de confusão mental, de se sentir completamente perdido, é tão comum quanto respirar, mas carrega um peso que paralisa. É como se estivéssemos dentro de um labirinto sem mapa, onde cada corredor leva a perguntas sem respostas. Em meio a esse turbilhão, nossa mente insiste em buscar justificativas imediatas. Será que fiz algo errado? Deveria ter tomado outra decisão? Por que Deus não me dá um sinal? Mas há uma verdade surpreendente que pode iluminar até os cantos mais escuros do nosso coração. O diretor soberano de nossas vidas muitas vezes age nos bastidores de um espetáculo que às vezes não conseguimos enxergar. É ali, longe dos holofotes da nossa compreensão limitada, que Deus está ajustando cada detalhe, preparando o cenário para algo muito maior do que imaginamos. Pense em um grande filme. O público vê apenas a cena final, mas ignora todo o trabalho de bastidores, a maquiagem, os ajustes de luz, as últimas orientações do diretor. Assim acontece conosco. Enxergamos apenas o resultado confuso, mas não percebemos a mão paciente de Deus, movendo fios invisíveis, alinhando circunstâncias e preparando o clímax da nossa história. Hoje, convido você a mergulhar comigo nessa reflexão profunda. Vamos explorar juntos o versículo de Isaías 55:8, que nos revela uma das maiores promessas de conforto. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Antes de tentarmos entender o porquê de tantas portas fechadas e tantas perguntas sem resposta, precisamos reconhecer que o plano divino ultrapassa a nossa lógica. Neste vídeo, você descobrirá que a falta de explicações humanas não significa ausência de amor. Pelo contrário, no silêncio, nas pausas e nas reviravoltas inesperadas, Deus está conduzindo cada cena com propósito. Prepare seu coração para enxergar além do visível e aprender a confiar no processo, mesmo quando tudo parecer fora de controle. Se você já passou por momentos em que pensou em desistir porque não entendia o roteiro da sua vida, fique comigo até o final. A esperança para quem se sente perdido, a luz para quem caminha na escuridão, e a ação divina nos bastidores, pronta para se revelar no momento certo. Vamos juntos desvendar essa sabedoria? Então respire fundo, deixe o coração aberto e venha comigo neste primeiro passo rumo à certeza de que, mesmo na confusão, Deus está trabalhando. É normal atravessarmos fases em que a mente parece percorrer corredores escuros, buscando saídas que não encontramos. Hoje, vamos focar exatamente nesse sentimento de desorientação. A confusão mental que surge quando nossas melhores estratégias falham, quando os planos mais bem arquitetados desmoronam, ou simplesmente quando não recebemos nenhuma placa de sinalização divina para nos orientar. Você já se viu perguntando: por que estou vivendo isso? Onde foi que erramos? Qual é a vontade de Deus para mim neste momento? Neste vídeo, convido você a refletir sobre esse estado de incerteza à luz das Escrituras. A partir do versículo de Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Vamos desvendar uma verdade fundamental. A sabedoria de Deus frequentemente ultrapassa nossa compreensão intelectual. Às vezes, Ele não nos dá explicações detalhadas, mas age de forma silenciosa e estratégica, orquestrando cada cena nos bastidores da nossa vida. Nos próximos minutos, exploraremos juntos por que a confusão pode ser um instrumento de ensino divino, em vez de apenas um obstáculo frustrante.
Como reconhecer as mãos invisíveis de Deus movendo circunstâncias, ainda que não tenhamos clareza sobre o roteiro completo? De que maneira essa postura de confiar além do que vemos pode transformar crises em oportunidades de crescimento espiritual e emocional? Esta não será uma aula teórica sobre lógica ou filosofia. Será uma conversa íntima, pautada pela compaixão e pela experiência real de pessoas que, assim como você, se sentiram perdidas, mas descobriram que o desvio, o silêncio e até mesmo o caos aparente faziam parte de um plano maior. Utilizaremos ilustrações cotidianas, metáforas que tocam o coração e reflexões práticas que você poderá aplicar imediatamente na sua rotina de oração, meditação e relacionamento com Deus. Nos próximos tópicos, aprofundaremos o significado do versículo de Isaías e o alinharemos com princípios de sabedoria encontrados em livros como Provérbios e Eclesiastes. Ainda que o texto que escolhemos hoje venha de Isaías, a essência do que aprenderemos dialoga com toda a tradição sapiencial bíblica, especialmente com os ensinos de Salomão sobre confiança e submissão ao propósito divino. Prepare-se para abandonar a pressa de entender cada detalhe e abrir espaço para a confiança que floresce mesmo na escuridão. Permita que este vídeo seja um convite para realinhar seus pensamentos com os de Deus, aprendendo a descansar na certeza de que Ele sabe exatamente o que faz, mesmo quando você não consegue ver além das cortinas cerradas da própria mente. Agora que definimos o tema e a proposta desta jornada espiritual, siga comigo para o próximo passo. A citação direta do versículo que nos guiará em toda a reflexão. Chegamos agora ao coração da nossa reflexão. Em Isaías 55:8, Deus nos revela algo fundamental sobre sua maneira de agir. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Pausa para reflexão. Este versículo não é apenas uma frase bonita, é uma declaração pessoal do próprio Deus sobre a distância que existe entre a nossa mente finita e sua sabedoria infinita. Quando lemos essas palavras, somos convidados a reconhecer duas realidades cruciais. 1. Limitação humana. Nossos pensamentos são moldados por experiências, medos, desejos e interpretações pessoais. Tendemos a encaixar tudo num mapa mental, onde cada evento deve ter uma explicação imediata e lógica. Mas esse mapa é sempre incompleto, pois não temos acesso às câmeras que mostram os bastidores do plano divino. 2. Soberania divina. Os pensamentos de Deus vêm de seu propósito eterno, de seu conhecimento pleno do passado, do presente e do futuro. Ele vê conexões que jamais imaginaríamos e antecipa desdobramentos que só serão revelados no momento certo. Por isso, nosso papel não é compreender todos os detalhes, mas confiar que Ele conduz cada cena de forma perfeita. Ao meditar nesse versículo, permita-se sentir a reverência de frente para um Deus que conhece além do que você pode imaginar. Reconheça que, mesmo quando tudo parece confuso, há um roteiro escrito por aquele que conhece o final desde o princípio. Na prática, feche os olhos por alguns instantes, respire fundo e repita mentalmente: Senhor, meus pensamentos são limitados, mas os teus são infinitos. Eu confio em ti, mesmo sem compreender todos os detalhes. Esse simples exercício de entrega já é um poderoso sinal de rendição à vontade divina. E a partir daqui, vamos aprofundar o significado desse texto e descobrir como aplicá-lo ao nosso dia a dia. Isaías 55:8 nos confronta com uma verdade profunda. Nossos esforços racionais por captar o plano de Deus esbarram na imensidão da sua sabedoria. A frase, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, não apenas destaca uma diferença de perspectiva, mas revela a natureza dinâmica e relacional do Deus que nos ama. Enquanto nós nos apoiamos em convenções lineares, causa e efeito, passo a passo, Deus age em dimensões eternas, onde o tempo é fluido e os eventos são entrelaçados por propósitos que transcendem a compreensão humana. 1. Pensamentos além da lógica humana.
Imagine um maestro que compõe uma sinfonia complexa. Cada nota, cada pausa e cada instrumento fazem parte de uma harmonia magistral. Se você escutasse apenas uma seção da orquestra, a música pareceria desconexa. Assim também é a nossa visão limitada. Vemos apenas fragmentos das circunstâncias e, por isso, questionamos ou duvidamos. Deus, porém, ouve e rege toda a sinfonia. Ele combina altos e baixos, dissonâncias e resoluções de forma que, no final, a melodia completa revela sua gloriosa intenção de criar algo belo em nossas vidas. 2. Caminhos guiados por propósitos eternos. Quando o texto aponta que os vossos caminhos não são os meus caminhos, somos convidados a largar a ideia de roteiro fechado, onde tudo deve seguir nossos desejos. Deus trilha estradas invisíveis, às vezes levando-nos por atalhos inesperados ou por estradas esburacadas, mas sempre nos conduz ao destino que melhor edifica nosso caráter e glorifica seu nome. Aquilo que consideramos desvio, muitas vezes é o ponto de virada que nos livra de armadilhas futuras, ou que nos aproxima de pessoas, recursos e visões que jamais imaginaríamos. 3. Implicações práticas. Libertação da ansiedade. Ao reconhecer que não precisamos controlar cada resultado, aprendemos a confiar em vez de ansiar ou agitar nossa fé em busca de garantias. Humildade diante das adversidades. Aceitar que não temos todas as respostas nos leva a uma postura de oração sincera, em vez de debates mentais improdutivos. Disponibilidade para o inesperado. Quando nos apegamos a planos inflexíveis, fechamos nosso coração ao novo. Deus, por outro lado, quer nos surpreender com bênçãos que brotam nos vales inesperados. Falar com alma, não com teologia. Evite abordagens frias ou acadêmicas que transformam essa passagem em um mero conceito. Fale ao coração do espectador, deixando transparecer compaixão e empatia. Eu entendo sua frustração. Sei que você investiu sonhos e esforços, mas no silêncio, Deus te guarda para algo maior. Use uma linguagem acessível, carregada de metáforas visuais e exemplos do cotidiano, como o agricultor que confia na chuva, mesmo sem ver nuvens, ou o construtor que segue o projeto do engenheiro, mesmo sem compreender cada cálculo. Ao mergulhar na explicação deste versículo, o objetivo não é apenas transmitir conhecimento, mas oferecer alívio. Mostrar que, embora nossos pensamentos sejam limitados, estamos seguros nas mãos de um Deus cujo querer é amoroso e sabedoria infinita. Isso prepara o terreno para que, no próximo bloco, possamos ilustrar como essa promessa se manifesta no nosso dia a dia. Quando vemos o versículo de Isaías 55:8 sob a lente da nossa rotina, descobrimos que ele ecoa em cada esquina da nossa existência. Pense em uma entrevista de emprego cuidadosamente preparada. Você revisa o currículo 1000 vezes, estuda cada possível pergunta, chega até a ensaiar respostas diante do espelho, e no final, não recebe retorno. Ou então, imagine, o casal que planejou a chegada de um bebê por meses e de repente enfrenta uma gravidez interrompida. São situações que mexem com a nossa alma, nos fazem questionar: por que comigo? 1. Esperas por respostas. Já passou horas em oração, pedindo uma direção clara, e obteve apenas silêncio? Talvez tenha esperado um sinal, por meio de um sonho, uma música ou uma palavra amiga. Mas no lugar disso, ouviu apenas o eco da própria voz. Nessas horas, é fácil pensar que Deus se esqueceu de nós. Porém, o silêncio muitas vezes é o canal por onde Ele envia força, invisível, e prepara nossa fé para resistir ao desconhecido. Torce decepções inesperadas. Projetos que pareciam promissores desabam de repente. Um negócio não aceita o nosso plano. Um investimento despenca. Um relacionamento se desmancha. Cada ruína emocional deixa uma cicatriz de confusão. Afinal, nossas melhores ideias não foram suficientes. Mas esses muros derrubados podem ser barreiras protetoras, desviando-nos de caminhos escorregadios
ou nos direcionando a oportunidades que jamais enxergaríamos se tudo tivesse seguido, conforme o esperado. 3. Angústia silenciosa. Às vezes o tormento não vem com grandes tragédias, mas com um vazio sutil. Aquele nó no estômago que não desaparece, a tristeza matinal que insiste em permanecer, o sentimento de não pertenço aqui. É o tipo de crise que não gera manchetes, mas corrói nosso interior dia após dia. É justamente nesse breu emocional que Deus age de forma mais delicada. Ele usa um livro que cai na nossa mão, um versículo lido por acaso, o conforto de um amigo ou o refrão de um louvor que nos faz sentir acolhidos, mesmo sem entender por quê. 4. Perda de direção. Imaginemos uma bússola deixada de lado no fundo da gaveta. Sem ela, até caminhar em linha reta pode se tornar um desafio. Assim, somos nós quando ignoramos a dependência de Deus. Perdemos o rumo, ficamos à deriva, sujeitos aos ventos das circunstâncias. Mas quando reconhecemos que nossos pensamentos são limitados e confiamos que Ele conhece o melhor trajeto, recuperamos a bússola espiritual. A cada decisão, aceitar uma proposta de trabalho, encerrar um ciclo de amizade, mudar de cidade, podemos orar. Senhor, me mostre qual caminho te agrada, mesmo que eu não entenda tudo agora. Esses exemplos cotidianos demonstram que a promessa de Isaías 55:8 não é um ideal distante, mas um amparo prático. No ultraje da espera, na dor da decepção, no silêncio que dói e na bússola que gira sem rumo, Deus está trabalhando com propósitos de amor. Reconhecer isso transforma não apenas nossa percepção dos problemas, mas também nossa atitude diante deles. Em vez de mergulhar na frustração, podemos levantar os olhos, ajustar o coração e dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender o roteiro completo. No próximo bloco, vamos explorar como a sabedoria de Deus opera de forma invisível, um processo de lapidação que, embora silencioso, produz frutos de fé, caráter e esperança em nossas vidas. Na economia divina, nada acontece por acaso. Cada temporada de silêncio, cada desvio e cada pausa no caminho fazem parte de um processo sábio de lapidação. Pense na poda de uma videira. O agricultor corta galhos frutíferos para estimular o crescimento de ramos ainda mais vigorosos. Da mesma forma, Deus poda nossas certezas superficiais e expectativas frustradas, preparando-nos para produzir frutos espirituais mais robustos e maduros. 1. Poda do que nos empobrece. Quando você enfrenta portas fechadas, seja na carreira, nos relacionamentos ou em projetos pessoais, pode sentir que perdeu oportunidades, mas essas tesouradas divinas servem para remover tudo aquilo que impediria seu crescimento. Assim como a videira rende menos em galhos doentes, nossa vida desligada da dependência de Deus rende menos paz, amor e propósito. A poda, embora dolorida, livra-nos de ramos estéreis e nos direciona para o que realmente importa. 2. Forno que refina o caráter. No Antigo Testamento, encontramos a imagem do refinador de prata. Ele aquece o metal até que as impurezas se separem e sejam removidas pela escória. Deus faz o mesmo com nosso caráter, colocando-nos no forno de provações, crises de saúde, perdas, dúvidas profundas, para que nossa fé seja purificada e nosso testemunho se torne genuíno. A cada chama suportada com confiança, saímos mais limpos, fortes e próximos do caráter de Cristo. 3. Deserto que molda a fé. Assim como Israel foi conduzido pelo deserto, um lugar de aparente escassez, onde Deus supria o maná e a água da rocha, somos chamados a trilhar nossos desertos pessoais. É nesse solo árido que aprendemos a olhar para o Senhor como nossa única fonte de sustento. Quando os recursos humanos se esgotam, descobrimos a suficiência graciosa de Deus. O deserto, embora árduo, forja em nós confiança inabalável. 4. Metáfora da lapidação. Imagine uma joia bruta sendo polida. O ourives faz cortes precisos, remove imperfeições e trabalha cada faceta até revelar o brilho oculto.
Deus age como ourives em nossa alma, utilizando momentos de frustração e confusão para cortar as arestas do orgulho, refinar a paciência e dar forma à nossa empatia. Cada choque, contrariedade ou silêncio serve a esse propósito maior: revelar em nós o seu esplendor. 5. Convidando a entrega. Em vez de lutar contra o processo, somos convidados a colaborar ativamente com ele. Isso significa o aceitar o corte com gratidão, sabendo que é para o nosso bem. O permitir o calor do refinamento, rendendo nossas expectativas. O caminhar no deserto com fé, conscientes da provisão diária de Deus. O descansar na lapidação, crendo que o brilho maior ainda está por vir. Mesmo sem entender cada etapa, podemos declarar corajosamente: Senhor, mesmo em meio à poda, ao forno e ao deserto, eu confio no teu processo. Sei que tu me conduzes rumo à plenitude. No próximo bloco, vamos identificar sinais discretos de que Deus está realmente trabalhando nos bastidores, para que você possa reconhecer sua mão viva em meio às provações. Em meio ao silêncio e às incertezas, Deus nunca nos abandona. Ainda que os bastidores do seu agir sejam invisíveis aos nossos olhos, existem indícios claros, pequenos faróis de esperança, que confirmam que Ele está ativamente moldando nossa história. Preste atenção a estes sinais discretos. 1. Sensibilidade espiritual aguçada. Você percebe que, de repente, sente mais compaixão pelos outros, chora com facilidade diante de um testemunho, ou se emociona profundamente ao ler a Bíblia, ou ouvir um louvor? Esse despertar do coração indica que Deus está expandindo sua capacidade de perceber as coisas do reino, tornando seus sentidos espirituais mais receptivos à sua voz. 2. Desapegos naturais. Quando portas se fecham e você descobre que não sente tanto desejo pelas mesmas conquistas antigas, seja um emprego, um status social ou certos relacionamentos, isso pode ser um sinal de poda. Deus está cortando o que já não serve ao seu propósito e preparando espaço para bênçãos mais alinhadas à sua vontade. 3. Inquietações internas. Há um incômodo sutil que o leva a questionar sua zona de conforto e a buscar algo, além do visível. Essa inquietação é como a mão do diretor nos bastidores, movimentando cenários para que você não se acomode, mas avance em fé, buscando mais intimidade com Deus e novos chamados espirituais. Sincronicidades e coincidências providenciais. Talvez você tenha pensado em um amigo antigo e ele ligou naquele momento, ou meditou em determinado versículo, e alguém compartilhou exatamente aquela palavra. Essas coincidências guiadas mostram os fios invisíveis que Deus puxa para alinhar corações e circunstâncias, confirmando que Ele está presente em cada pequeno detalhe. 5. Paz que transcende as circunstâncias. Mesmo em meio ao caos emocional, experimentar um senso inexplicável de calma interior, uma paz que não depende do que acontece ao redor, é um forte indício de que o Espírito Santo está operando em seu coração, trazendo segurança e confiança de que tudo está sob o controle divino. 6. Resiliência fortalecida. Você nota que, apesar das quedas e das decepções, se levanta com mais facilidade, encara os desafios com coragem renovada e mantém a esperança acesa? Esse aumento da resistência espiritual reflete a obra de Deus, que está fortalecendo sua fé e preparando-a para os próximos atos do roteiro divino. 7. Vislumbres de propósito renovado. Momentos em que você vislumbra novos sonhos, projetos mais alinhados aos seus valores e ao propósito de Deus, mesmo que ainda não saiba como realizá-los, mostram que Ele está plantando em você novas sementes de futuro. Reconhecer esses sinais no dia a dia ajuda a manter a fé viva, mesmo quando a lógica humana não encontra explicações. Anote-os, compartilhe-os em oração e agradeça a Deus por cada confirmação discreta. Assim você confirma para si mesma que por trás das cortinas da confusão, o grande diretor está orquestrando cada cena com amor e sabedoria. No próximo bloco, veremos ações práticas que podemos adotar enquanto aguardamos a revelação,
completa desse plano divino. Enquanto aguardamos a revelação completa do roteiro divino, não somos meros espectadores passivos, somos protagonistas ativos na construção da nossa fé. Aqui estão práticas espirituais que você pode adotar hoje mesmo para viver esse processo de forma consciente e frutífera. 1. Orar com entrega e persistência. Não basta listar pedidos ou buscar soluções pontuais. Em Romanos 12:12, somos exortados a perseverar na oração. Use orações espontâneas e também modelos bíblicos de intercessão, como o Salmo 13. Entregue seus planos e medos nas mãos de Deus, declarando: Senhor, meus caminhos são limitados, mas teu amor e sabedoria são infinitos. Faço das minhas orações um altar de rendição, não apenas de súplica. 2. Calar para ouvir o Espírito. Em Eclesiastes 5:2, lemos: Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Faça pausas intencionais no seu dia. Um momento de silêncio, de 5 a 10 minutos, para silenciar o ruído interior e perceber a voz suave do Espírito. Use técnicas simples de respiração. Inspire contando até 4, segure por 2 e expire contando até 4, entregando cada preocupação a Deus. 3. Meditar nas Escrituras. Escolha versículos que falem sobre confiança e propósito. Além de Isaías 55:8, experimente Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração. E Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Leia cada texto em voz alta, reflita sobre palavras-chave e escreva em um diário espiritual como elas se aplicam à sua vida. Esse exercício fortalece a mente renovada e alinha seus pensamentos aos de Deus. 4. Servir ao próximo com amor. Em vez de se fixar na dor, volte o olhar para quem precisa de apoio. Ofereça orações, palavras de encorajamento ou pequenos gestos. Uma ligação para um amigo, um arranjo de flores para um vizinho. Doações a quem enfrenta dificuldades. Atos de serviço espelham a compaixão de Cristo e deslocam o foco do eu para o outro, trazendo alívio emocional e colocando em prática a sabedoria de Salomão, que ensina em Provérbios 11:25. Quem é generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, recebe alívio. 5. Cultivar a prática da gratidão. Mesmo nos dias cinzentos, identifique 3 pequenas razões para agradecer. O sorriso de uma criança, o aroma do café fresco, uma lembrança que aquece o coração. Anote essas bênçãos num caderno de gratidão e, ao reler, perceberá que Deus já atua em diversas frentes, ainda que silenciosamente. A gratidão treina o olhar para enxergar sinais de cuidado divino em cada detalhe. 6. Manter comunhão. Com a comunidade, participe de grupos de estudo bíblico, cultos online ou presenciais e rodas de oração. Compartilhar suas angústias e ouvir testemunhos fortalece a fé coletiva. A igreja funciona como corpo. 1 Coríntios 12:27. Quando uma parte sofre, as demais se unem em sustento. Seu testemunho pode ser hoje o sinal de Deus nos bastidores na vida de outra pessoa. 7. Declarar palavras de fé diariamente. Use afirmações baseadas nas promessas bíblicas como Deus dirige meus passos, Salmo 37:23, ou Ele faz caminhos retos em meio ao caos, Isaías 42:16. Repita-as em voz alta ao acordar e antes de dormir. Essas declarações orientam seu pensamento e estabelecem um padrão de confiança que resiste a dúvidas. Ao incorporar essas práticas, você não apenas sobrevive à espera, mas floresce nela. Cada atitude se torna um tijolo na construção de um caráter fortalecido, preparado para receber a plenitude que Deus planejou. No próximo bloco, vamos reforçar essa mensagem com uma conclusão inspiradora que ilumina o valor do sofrimento, transformado em propósito. Chegamos à reta final desta jornada de reflexão, e é hora de olhar para trás. Todas as metáforas da poda, do forno e do deserto, os sinais discretos de Deus nos bastidores e as práticas que fortalecem nossa fé não foram meros ensinamentos abstratos, foram convites para uma transformação profunda.
A verdade é que o sofrimento, o silêncio e o desvio, tão dolorosos à primeira vista, não são sinais de abandono, mas etapas fundamentais de um processo libertador e redentor. Imagine um escultor diante de um bloco bruto de mármore. Ele percebe no interior daquela pedra opaca a forma de uma estátua perfeita. Com cada golpe de cinzel, fragmentos se soltam, poeira se levanta e, aos poucos, a beleza escondida começa a emergir. Assim é o agir de Deus. Embora as facas cortem e os martelos atinjam lugares sensíveis, cada impacto visa revelar o esplendor que ele já enxergou em você. Por isso, quando sentir que as cortinas não se movem e o palco permanece às escuras, recorde-se deste versículo de Isaías 55:8, que ecoa como um refrão de esperança. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Em vez de lutar para decifrar cada cena, escolha confiar na sabedoria infinita daquele que conhece o começo, o meio e o fim da sua história. Ao fazer isso, você não apenas alivia a ansiedade do controle, mas abre espaço para receber as bênçãos que só podem chegar por caminhos inesperados. Lembre-se de que toda pausa tem um propósito, toda porta fechada aponta para outra que abrirá, e todo silêncio encerra uma canção que tocará em seu momento certo. Sua vida é um roteiro escrito por aquele que o ama com fidelidade, e não há dúvida de que ele está trabalhando para escrever um final glorioso. Portanto, levante seu olhar. Mesmo que o presente seja incerto, o desfecho final está garantido. Permita que o Senhor conduza cada passo, mesmo quando o caminho parecer confuso. Confie que Ele está no controle e que, ao final da cena, a obra completa refletirá seu amor, sua fidelidade e sua criatividade infinita. Que essa mensagem reacenda sua esperança e fortaleça sua fé. Mesmo nos bastidores da adversidade, você não está sozinho. Deus está trabalhando, e o melhor de sua história ainda está por vir. Chegamos ao momento de fechar este capítulo e, ao mesmo tempo, de abrir espaço para a sua voz. A jornada que fizemos, da confusão mental ao reconhecimento da ação divina nos bastidores, não se completa apenas na teoria. Ela se torna viva quando compartilhamos nossas experiências, fortalecemos a comunidade e permitimos que o Espírito fale através do testemunho uns dos outros. Por isso, convido você a refletir e interagir. Comente sua experiência. Qual foi a situação em que você mais sentiu silêncio ou desorientação, mas depois reconheceu a mão de Deus agindo por trás das cenas? Compartilhe nos comentários a sua história. Seu relato pode ser o alento que alguém precisa hoje. Pergunte e responda. Se algo ficou confuso, ou se você tem dúvidas sobre as práticas sugeridas, deixe sua pergunta abaixo. Também, incentive outros inscritos a comentar e trocar opiniões. Assim, criamos um espaço de aprendizado mútuo, onde todos podem crescer na fé. Compartilhe com quem precisa. Marque alguém que esteja vivendo um momento de incerteza ou que precise ouvir que Deus trabalha mesmo no silêncio. Um simples compartilhamento pode ser o fio de esperança que conecta essa pessoa ao cuidado amoroso de Cristo. E é claro, se este vídeo tocou seu coração, ajude nosso canal a alcançar ainda mais vidas. 1. Curta o vídeo para mostrar que essas mensagens têm valor e motivam nossa equipe a produzir sempre conteúdo de qualidade. 2. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber semanalmente novas reflexões bíblicas e práticas de sabedoria prática, todas voltadas para fortalecer a fé em cada etapa da vida. 3. Compartilhe este conteúdo em suas redes sociais, grupos de WhatsApp ou com amigos e familiares que precisam dessa palavra hoje. A sua interação não é apenas um número, é a forma como Deus usa cada gesto de apoio para levar consolo, clareza e encorajamento a outros corações. Juntos podemos construir uma comunidade de fé, onde ninguém caminha sozinho e todos aprendem a confiar na sabedoria divina, mesmo quando as cortinas permanecem fechadas. Obrigado por estar conosco nesta reflexão profunda. Continue comentando
compartilhando e caminhando na certeza de que nos bastidores da sua história, Deus está trabalhando para escrever o melhor final.